Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Gabi Castro para mais um dia de correções e hoje nós vamos dar continuidade à maratona do livro A Conquista de Matemática, Práticas e Acompanhamentos de Aprendizagens do 4º ano. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e coloca aqui embaixo nos comentários o que você quer ver aqui no canal, tudo bem? Bom, na aula passada a gente parou na página 143, então agora a gente vai lá para a página 144 e aqui na página 144 a gente vai ver um pouco de localização e movimentação. E aqui nós temos um esqueminha, olha só, aqui a gente tem esse esqueminha das ruas com a legenda, né? Então cada desenho representa uma coisa, biblioteca, farmácia. Bom, e aí vamos ver o que a questão está nos pedindo. Então, olha só. Letra A. Que estabelecimentos estão localizados em D2, A4, C3 e B1? Então, olha aqui. D2. Eu preciso ver onde está o D e eu tenho que parar na linha 2. Então, aqui, ó, D2, ó, tá vendo? Ó, na linha 2. Então, aqui na linha 2, a gente tem este desenho, e esse desenho, ele representa o quê? Os bombeiros. Então, olha só, é assim que você vai ver, tá? Então, lá no esqueminha, você vai ver desse jeito. E aí, vai ficar assim, ó, D2, bombeiros, A4, escola, C3, biblioteca e B1, museu. B, indique a localização nesse esquema da farmácia, do planetário, do hospital e do cinema, usando uma letra para indicar a coluna e um número para indicar a linha dessa malha. Então, a farmácia é no C5, planetário no B3, hospital é o D4 e cinema D5. Aqui, descreva a seguir, considerando esse esquema, um caminho partindo da Rua Primavera em A5 e chegando ao Correio. Então, a gente tem como sugestão o seguinte, olha, partir da Rua Primavera em A5, aí você vai virar à direita na Rua Violeta, seguir em frente e virar à esquerda na Rua Sol Nascente, em seguida virar à direita na Rua Arco-Íris. Próximo. Aqui a gente tem segmento de reta. Então, olha só, reproduza à direita de cada malha pontilhada a figura que está representada à esquerda. Então, olha só, o que a gente precisa fazer aqui? Nós temos uma figura em 3D e a gente precisa deixar ela planificada em forma de reta, tá? Então, você vai desenhar a reta aqui, ó, e vai fazer a figura que está aqui. Então, vai ficar assim, ó. E aí, ó, aqui ela já não vai ficar plana, tá vendo? Ó, aqui ela vai ficar em 3D também, tá? Então, olha direitinho aqui os pontinhos, ó. Eu vou até deixar assim, e daí a gente vai fazer aquele esqueminha que a gente sempre faz. Dá um pause no vídeo para conferir os desenhos A e B, tudo bem? Bom, quantos segmentos de reta formam cada figura que você desenhou? Então, na letra A vão dar 18 segmentos e na letra B, 12 segmentos. Lembrando que aqui no canal tem aulas sobre retas e segmentos de retas. Então, vai lá dar uma pesquisada na lupa aí no canal, na barra de pesquisa, que vocês vão encontrar uma aula bem legal sobre retas e segmentos de retas. 2. Yuri desenhou esta casa. Quantos segmentos de reta formam o desenho de Yuri? Complete a frase para responder. Então, olha só, aqui nesse desenho a gente vai ter 17 segmentos de reta, tá? Porque cada linha dessa aqui é um segmento de reta. Então, próximo, lá no 146, nós temos aqui figuras, e essas figuras são formadas apenas por segmentos de reta. Será que essa pergunta é verdadeira ou é falsa? Então, olha só, a gente precisa marcar um X em cada uma das opções corretas. Então, olha só, quais dessas figuras elas são formadas apenas por segmentos de retas? Então, a gente vai ter esta figura, esta aqui, esta. Aí, olha só,
Aqui nós temos um círculo, então o círculo não tem segmento de retas, tá? Então, prestem atenção, as figuras que elas estão arredondadas, elas não têm segmentos de retas apenas. Por exemplo, essa daqui tem, ó, tem uma reta aqui e outra aqui, mas ela não é feita apenas de retas, porque ela também tem um semicírculo aqui, ela está arredondada, ok? Então, essa daqui, só segmentos de retas, e essa daqui também, tá? Então, são essas as figuras. Agora, aqui no 4, a gente tem, olha só, passando pelos pontos a seguir, represente duas retas com o auxílio de uma régua. Então, aqui é muito fácil, ó, você pode fazer assim, tá? Bem fácil. Bom, as retas que você representou, elas são paralelas ou elas são concorrentes? Então, justifique sua resposta. Aqui vai depender da resposta dos alunos, tá? Por quê? Porque vai ter aluno que vai desenhar diferente, vai ter aluno que vai desenhar as retas se cruzando, tá? Então, pode ser que você desenhe as retas se cruzando. E aí, olha só, se essas retas, elas forem retas que se cruzam, tá? Então, olha só, se forem retas que se cruzam, elas são concorrentes. Se não for, elas são paralelas. Então, neste caso desse desenho aqui, você vai colocar apenas paralelas, tá? Então, preste atenção. Isso aqui é uma sugestão de resposta. Se você fizer esse desenho, uma reta do lado da outra, nesse desenho elas são paralelas. Então, você vai escrever aqui paralelas. É só você escrever paralelas, não precisa escrever mais nada. Se as retas se cruzarem assim, ó, acompanha a mãozinha, ó, se elas se cruzarem assim, daí elas vão ser concorrentes. Tudo bem? Tá, então vamos pro próximo. Espero que você tenha entendido. Olha só. Aqui nós vamos ver ângulos. Então, observe a manobra que Hugo fez com o skate e, em cada item, marque um X na opção correta. Então, aqui, olha só, ele fez essa manobra com o skate. E aí, essa manobra, ela pode ser associada a qual ideia de ângulo? Aqui, nesse caso, é uma ideia de giro, tá? Na letra B, comparando a posição inicial e a posição final do Hugo sobre o skate, é possível obter um ângulo com... Aqui vai ser um giro de abertura, tá? E é um giro de abertura maior do que um quarto de volta, beleza? Tá, medindo ângulos agora, observe a medição realizada por um carpinteiro em um móvel. E depois complete. O ângulo formado nessa medição do móvel chama-se... Aqui a gente vai ter um ângulo reto, tá? Ou ângulo de um quarto de volta. E, olha só, tá vendo? Ele é um ângulo retinho. E os ângulos retos, eles têm, só a título de curiosidade, os ângulos retos, eles têm 90 graus. Então, olha só, esse ângulo aqui tá retinho. Tudo bem? Beleza? Deu para entender aí? Tá, então vamos para a próxima página. Aqui a gente tem uma escada. E aqui diz o seguinte, observe o ângulo de abertura dessa escada e responda. O ângulo destacado na cor vermelha, que é esse ângulo aqui, ó, onde tá a mãozinha aqui, ó. Ele é maior ou ele é menor do que um ângulo reto? Aqui ele é um ângulo menor, tá? Para ser reto, a escada tinha que estar assim, ó, igual tá esse quadrado aqui, ó. Assim, ó, tá? Olha a mãozinha, ó, tá vendo? Aí seria reto. Agora, observe a cena e responde as questões. Que horário está registrado nesse relógio? Aqui, ó, a gente tem um ângulo retinho, ó. Aqui tá indicando 3 horas. A abertura do ângulo formado pelos ponteiros que indicam as horas e os minutos desse horário é maior, menor ou igual a um ângulo reto? Ele é igual ao ângulo reto, como eu acabei de te dizer, tá? Então, ele é, ó, bem retinho aqui, porque ele tem 90 graus. Então, ele é igual a um ângulo reto ou de um quarto de volta, beleza? Tá, letra C. Se o horário indicado nesse relógio fosse 5 horas, a abertura do ângulo formado pelos ponteiros seria maior, menor
ou igual a um ângulo reto? Então, aqui seria maior que um ângulo reto, tá? Ou um quarto de volta. Letra D. Qual é o horário em que a abertura do ângulo formado pelos ponteiros indica um ângulo de meia volta? Nesse caso, seria 6 horas. Letra E. Se o horário indicado nesse relógio fosse 6 horas e 20 minutos, a abertura do ângulo formado pelos ponteiros seria maior, menor ou igual a um ângulo reto? Nesse caso, seria menor, tá? Então, seria menor do que um quarto de volta. Seria menor. Agora, na próxima página, a gente vai ter as posições relativas entre as retas. Então, olha só. De acordo com essa imagem, em cada item a seguir, marque um X na opção correta. Então, aqui, ó, é aquele esqueminha de ruas, né, que vocês já estão acostumados, né, um mapinha. E aí, na letra A, diz o seguinte: o açougue fica próximo às ruas 7 de setembro e 1º de maio, que são... Então, olha só, o açougue, ele fica perto das ruas 7 de setembro, então, olha aqui, ó, 7 de setembro aqui, e a rua 1º de maio está aqui, então, forma um L ao contrário, tá vendo? Nesse caso, elas são perpendiculares. Agora, na letra B, as ruas Pedro Álvares Cabral e 7 de setembro são paralelas, assim como são as ruas das Rosas e 1º de maio. Olha só, a rua Pedro Álvares Cabral está aqui e a 7 de setembro está aqui. Elas estão uma do lado da outra. Quando isso acontece, a gente fala que elas são paralelas, tá? Peraí que deu um barulhinho aqui. E as ruas das Rosas e as ruas 1º de maio, elas também são paralelas, porque elas estão uma do lado da outra, tá? Então, ó, você vai marcar essa opção, ó, da Rua das Rosas e de 1º de maio, porque também são paralelas. C, na esquina do cruzamento das ruas Pedro Álvares Cabral e 1º de maio fica um consultório veterinário. D, um amigo de Luana pediu uma referência de onde ela mora. Quais são as informações que a Luana poderia oferecer a este amigo, usando termos como paralelas e perpendiculares? Então, olha só, você vai colocar a partir daqui. Lembra, início de frase, letra maiúscula. Então, olha só, aqui não, desculpa, gente, ó, aqui, ó, tá? A rua aonde Luana mora é paralela à rua Pedro Álvares Cabral, ou a rua onde Luana mora, que é 7 de setembro, é perpendicular à Rua das Rosas ou à Rua 1º de maio, tá? Então, eu vou repetir, você vai colocar o seguinte para a sua resposta não ficar muito grande, a gente vai resumir a resposta. Então, olha só, a rua onde Luana mora é paralela à Rua Pedro Álvares Cabral. Você não precisa escrever esse 7 de setembro aqui entre aspas, não. Vamos resumir a resposta, porque senão vai ficar muito grande e você vai gastar muitas linhas, tá? Então, a rua onde Luana mora é paralela à Rua Pedro Álvares Cabral, ou a rua onde Luana mora é perpendicular à Rua das Rosas ou à Rua 1º de maio. Você pode colocar só até aqui, tá bom? Porque senão vai ficar muito grande a resposta. Aqui... No próximo, a gente tem um esqueminha também, aonde estão representadas as ruas próximas à casa do Luiz. E aí, na letra A, diz o seguinte: que ruas são paralelas à rua IP? Então, olha só, a rua IP, ela fica aqui. Então, as ruas paralelas são as ruas que estão do lado. Então, você vai colocar Rua Oliveira, que está aqui, e a Rua da Figueira, que está aqui, ok? Agora, que rua é transversal à Rua Pau-Brasil? Então, olha só, a Rua Pau-Brasil é essa rua aqui, do meio. Transversal é a rua que vai cortar a Rua Pau-Brasil. Então, qual é a rua que vai cortar, que vai ficar transversal? Essa aqui, ó, Rua Peroba, beleza? Letra C. Que ruas são perpendiculares à Rua das Palmeiras? Então, aqui a gente vai ter a Rua IP, a Rua Oliveira e a Rua Figueira. Já expliquei para você anteriormente o que é retas perpendiculares, tá? Então, já expliquei. Vamos para D, então. A rua em que Luiz mora é perpendicular à Rua IP,
paralela à Rua Pau-Brasil e também é paralela à Rua das Palmeiras. Em que rua Luiz mora? Ele mora, então, gente, na Rua da Araucária. 11. Usando uma régua, em cada uma destas placas de trânsito, destaque com a cor azul um par de segmentos de reta que sejam paralelos. Olha aqui, isso aqui é muito fácil, já expliquei para vocês que paralelo quer dizer um do lado do outro. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma reta e essa aqui de baixo também, ó, é outra reta, elas estão uma do lado da outra, então elas são perpendiculares. Então, você vai colorir aqui de azul, tá? E você vai colorir aqui de azul. Prof, posso fazer ao contrário? Posso colorir do lado? Pode. Ó, aqui, ó, vamos supor, você pode colorir aqui de azul e aqui de azul, tá? Ou você pode colorir este com este, tá? Então, paralelo é quando tá do lado, já expliquei isso. Aqui também é a mesma coisa, ó, sugestão de resposta, ó, você pode colorir esta reta e essa reta. Então, as duas são paralelas, beleza? Próxima página, comparando sólidos geométricos. Então, aqui a gente tem dicas, tá? Aqui das crianças que estão segurando as caixas. Eu não vou ler as dicas pra gente não perder tempo. E aí, olha só. Eu preciso ler a letra A, peraí, ó. Leia as dicas e indique qual é o nome de cada criança. Então, olha só. Aqui, de acordo com as dicas, a gente vai ter a Clara, a Silvia, o Henrique e o Joaquim. Letra B. Henrique está segurando uma caixa que se parece com um sólido geométrico. Qual é o nome desse sólido? O Henrique está segurando uma pirâmide. Agora, no próximo, no 13, a gente precisa marcar um X em cada uma das opções que a afirmação é verdadeira. Então, olha aqui. A pirâmide azul possui 4 faces e base triangular. Você vai marcar essa. E a pirâmide verde possui 6 faces e base pentagonal, ou seja, pentágono é quando a base pentagonal quer dizer que ela tem 5 lados. Então, ela tem 5 lados, você vai marcar essa também. Então, agora a gente vai para 152, que também a gente vai precisar olhar, né, para marcar um X. E aí, a gente tem assim, ó, a gente tem a planificação do sólido e a gente precisa marcar qual é o correspondente, o sólido correspondente disso aqui. Imagina que isso daqui é uma caixa de papelão que está toda aberta. A gente precisa fechar essa caixa. Se eu fechar essa caixa aqui, como que ela vai ficar? Ela vai ficar assim, ela vai se transformar num cubo. Então, você vai marcar esta opção. Na letra B, imagina que isso daqui também é uma caixinha. Se você fechar isso daqui, ela vai se transformar em um cone, tá? Ela vai ficar assim. Aqui na letra C, a gente tem uma base retangular, né? Então, olha só, se eu fosse fazer uma caixa fechada com isso aqui, ela ia se transformar neste retângulo aqui. Então, você vai marcar essa opção. E, por último, se eu fosse fechar esta figura, ela ia se transformar nessa aqui. Então, é muito fácil. Você só precisa imaginar que isso é uma caixa de papelão que está toda aberta e você precisa fechar, tá bom? Lá na próxima, a gente tem probabilidade e estatística, que é uma coisa que eu sei que vocês não gostam muito, mas vamos lá, olha só. Os alunos do 4º ano recortaram em papéis coloridos diferentes representações de figuras geométricas planas. Observe as figuras que eles recortaram. Quantas figuras recortadas são quadradas? Então, aqui nós temos 8 figuras quadradas. E triangulares? Duas figuras triangulares. Letra B, o professor colocou essas figuras recortadas em uma caixa e depois ele pediu a um aluno que, sem olhar, retirasse uma figura recortada da caixa. Tem maior chance de ser retirada uma figura quadrada ou uma figura triangular? Aqui você vai escrever apenas figura quadrada, tá? Por que que é a figura quadrada? Porque é a que mais tem, né? Então, por isso que ela tem mais chance. Letra C.
Em qual tem menor chance de ser retirada dessa caixa? Uma figura quadrada ou uma figura triangular? Aqui é a figura triangular. Por que que ela tem menor chance? Porque é a figura que menos tem. Aqui na letra D, a gente precisa elaborar um texto explicando como você pensou para responder as questões propostas nos itens anteriores. Então, olha só, você vai começar a partir daqui, tá? Lembra, início de frase, letra maiúscula. Então, olha aqui, as figuras quadradas colocadas dentro da caixa correspondem a uma quantidade maior e, por isso, uma figura quadrada tem maior chance de ser retirada. É mais provável que seja retirada uma figura quadrada da caixa. Não vou ler tudo, porque eu já expliquei para vocês o motivo, tá? Então, quadrados têm maior chance de ser tirado porque tem mais figuras quadradas. Triângulos têm menor chance de serem retirados porque tem menos figuras triangulares. Então, não vou ler tudo, você só precisa colocar a frase a partir daqui, ok? E é importante resumir a sua resposta para que ela não fique muito grande no seu caderno, você não gaste muitas linhas para escrever. Próxima página. Aqui a gente tem localização de novo, então a gente tem esse esqueminha aqui, ó. E aí diz o seguinte: o que está localizado em A5, já expliquei para vocês como a gente observa isso. Você tem que ver aonde está o A e você vai seguir o A aqui, ó, até na linha 5. Então, cheguei aqui no 5. Aqui no 5 tem a casa da Nádia, tá? Então, é assim que você tem que olhar. Aonde está localizado o hospital? Tá no B3. Aonde está localizado, o que está localizado em D1? A escola. Aonde está localizado o mercado? Em C2. 17. Observe esse outro esquema representado a seguir e responda as questões. Quais estabelecimentos estão localizados em B2, C3 e E4? Então, a gente tem farmácia, banco e padaria. B. Onde o shopping está localizado? Ele está localizado em E1 e E2. Próximo, aqui a gente tem simetria. Simetria são atividades para a gente analisar os lados das figuras, os eixos das figuras, tá? Então, quais figuras representam o eixo de simetria? Ou seja, tá com os dois lados iguais, tá? Então, toda vez que falar em simetria, você tem que ver, tá com os dois lados iguais certinho? Então, aqui, ó, imagina que se isso daqui fosse uma pizza e a sua mãe fosse dividir essa pizza para você e para o seu irmão. Você gostaria que a pizza fosse dividida assim? Não. Por quê? Porque não está simétrico. Um lado está maior do que o outro, né? Então, quais figuras estão simétricas? O quadrado amarelo, esse aqui azul e esse aqui verde, tá? Então, essas figuras estão... e esse aqui também, beleza? Então, essas figuras estão simétricas. Próximo, pinte os quadradinhos da malha quadriculada para completar a figura, de modo que ela seja simétrica em relação ao eixo. E é muito importante, uma coisa que eu esqueci de explicar aqui em cima, é que vocês têm que ver o eixo da figura, tá? O eixo é essa linha azul aqui, tá? Então, vocês têm que observar o eixo da figura. E outra coisa também que eu estou analisando aqui é que essa figura também está simétrica, tá? Então, você vai marcar um X aqui também, porque ela também está simétrica. Olha só, os dois lados estão iguais, tá? Então, isso daqui foi um erro do livro, mas essa figura, ela também está simétrica, os dois lados estão iguaizinhos. Por quê? Porque a gente tem que analisar o eixo, tá? Então, tá igualzinho, você pode marcar essa daí também. Agora, a gente tem que pintar os quadradinhos da malha quadriculada para completar a figura, de modo que ela seja simétrica em relação ao eixo. Então, vai ficar assim, ó. VM vai ser vermelho, então você vai colorir de vermelho, você não vai escrever VM. Toda vez que tiver escrito VM, você vai colorir de vermelho. Aonde tiver escrito P, você vai colorir de preto. Aonde tiver escrito VC, você vai colorir de verde. Olha aqui a legenda. Verde claro, tá? E aqui VE, verde escuro. Então, vou deixar assim. Faz aquele esqueminha que a gente já tá acostumado. Dá um pause no vídeo
para você poder conferir aí a sua resposta. E vamos para o próximo. Então, aqui, ó, no 156, aqui, pessoal, você vai usar um software de geometria dinâmica para construir figuras geométricas. Então, essa parte aqui, vocês vão precisar realmente fazer com a sua prof presencial no laboratório de informática da sua escola ou na sua casa aí no seu computador, no seu celular, tá? Porque vocês vão precisar acessar esse link aqui. Então, esse aqui a gente vai pular, a gente não vai fazer. Agora, aqui no 7º, tá falando o seguinte, olha, depois de realizar essas medições, responda. O que se pode afirmar sobre as medidas obtidas? Então, olha só, a medida da distância entre cada vértice da figura original e o eixo da simetria é igual à medida da distância do eixo da simetria à figura simétrica construída, independentemente da posição que a figura seja movimentada, ok? Então, no 7º passo, você pode colocar isso. Agora, a gente vai para formas decimais novamente. Então, vocês estão percebendo que as matérias estão se repetindo desde o início do livro. Então, de novo, nós vamos ver aqui sobre questões monetárias, sobre dinheiro, fração. E aqui, a gente tem moedas de 50 centavos, de R$1, de 25 e de 10 centavos. Aí, na letra A, tá falando o seguinte: quantas moedas de 50 centavos são necessárias para compor a quantia de R$1? Então, você vai precisar de 2 moedas, porque 50 mais 50 vai dar R$1. Isso daí você sabe. Letra B, 50 centavos corresponde a que fração da quantia de R$1? 50 centavos não é metade de R$1? E a metade a gente faz como? 1/2, né? 1/2, metade. C, quantas moedas de 25 centavos são necessárias para compor a quantia de R$1? Então, aqui você vai precisar de 4 moedas, porque se você juntar as 4 moedas, você vai ter R$1. 25 centavos corresponde a que fração da quantia de R$1? Então, se você precisa de 4 moedas, a fração vai ser de 1/4, ok? Porque é R$1 e esse R$1 foi dividido em 4 moedas. Letra E, quantas moedas de 10 centavos são necessárias para compor R$1? Aqui a gente precisa de 10 moedas, essa fração vai ser de 1/10, porque é R$1 e esse R$1 ele foi dividido em 10 moedinhas de 10 centavos. Próximo. Aqui a gente tem uma pizza e essa pizza está dividida em 10 fatias iguais. Não precisava nem você vir aqui para ver, para conferir a resposta, porque é só você contar. Aqui tem 10 pedaços. Aqui, a gente precisa escrever a representação na forma de fração. Então, olha só, a pizza não está dividida em 10 partes? Olha só, a gente colocou 10 barrinhas, o livro colocou, né, 10 barrinhas aqui para indicar que essa pizza está dividida em 10 pedaços. E aqui a gente só tem um pedaço dessa pizza, portanto, aqui vai ser 1/10, daí você vai colorir aqui. Aqui vai ser 2/10, você vai colorir 2 partes dessa pizza. Aqui vai ser 3/10, você vai colorir 3 partes dessa pizza. Aqui você vai colorir 4 partes para fazer 4/10. Por último, você colore 5 partes para fazer 5/10 da pizza. Continuando, nós temos nessa página 6/10, 7, 8, 9, e aqui a gente tem a pizza inteira. Então, nós temos 10/10, que representa o inteiro da pizza. Então, ela está completa. Próxima página. Em cada item, pinte... Em cada item, pinte a parte da figura correspondente à fração indicada. E cada figura está dividida em 10 partes iguais. Então, aqui vai ficar assim, não tem muito o que explicar, que eu até já expliquei várias vezes sobre a fração. Então, eu vou fazer aquele esqueminha que a gente sempre faz. Eu vou passando devagarzinho, ó, tá? Vou passando devagarzinho e você dá pause no vídeo
para conferir as suas respostas. Por exemplo, ó, aqui está dividido em 10 partes e dessas 10 partes, 9 partes foram pintadas, tá? Então, já expliquei diversas vezes ao longo desse livro, dessas aulas. Então, faz aquele esqueminha, dá um pause no vídeo e bora para a próxima página. Então, olha aqui. Essa figura, ela está dividida em 100 partes iguais, tem 100 quadradinhos aí. E na letra A diz o seguinte: que fração pode representar a parte verde dessa figura? Lembra, o total sempre vai ser o denominador, ou seja, o total sempre vai vir embaixo. Então, se ela tem 100 partes no total, se ela está dividida em 100 quadradinhos, o 100 sempre vai vir aqui embaixo. E aí, quantas partes verdes tem pintado aí? 21. Então, você vai colocar 21 sobre 100. E quantas partes azuis tem? 49. Você vai colocar 49 sobre 100. Parte vermelha tem 11 quadradinhos vermelhos. Então, 11 sobre 100. E a parte amarela, 19 sobre 100. Ok? Aqui no 5... a gente vai escrever como se lê cada fração, mas a gente precisa observar que ela foi dividida em partes iguais. Então, a gente tem que ver aqui quantas partes verdes tem e fazer o que se pede. Então, olha aqui. Aqui eu tenho 100 quadradinhos e aqui também. Então, 100 vai vir embaixo, porque é o total, né, de quadradinhos, é o total de divisões. Aqui na letra A, a gente vai colorir, a gente tem 25 quadradinhos coloridos, portanto, 25 centésimos. Na letra B, nós temos 50 quadradinhos coloridos, portanto, 50 centésimos. Próximo. Em cada item, pinte a parte da figura correspondente aos centésimos indicados na escrita por extenso. Cada figura está dividida em 100 partes iguais. Então, a mesma coisa aqui, só que aqui a gente vai ter que colorir, tá? Então, aqui tá escrito 32 centésimos, você vai colorir 32 quadradinhos. Pode ser em cima, pode ser aqui do lado, pode ser embaixo, desde que seja 32. Aqui na letra B, 50 quadradinhos. Na letra C, você vai colorir 25 quadradinhos. Aqui na letra D, você vai colorir 68 quadradinhos. Aqui você vai colorir 43. Por último, você vai colorir só 11 quadradinhos, tá? Então, não importa, você pode colorir os 11 aqui, você pode colorir os 11 tudo espalhado assim, só que espalhado é ruim, porque você pode se confundir, tá? Pode colorir embaixo, desde que seja 11, ok? Tá, então, próxima página aqui. Represente na forma de fração e na forma decimal a parte colorida de cada figura que está dividida em partes iguais. E o primeiro item já está feito. Então, aqui, olha, tá em 10 partes e 3 foram coloridas, então 3 décimos é a mesma coisa que 0,3. Lembra, já expliquei em aulas anteriores. O número 10 tem quantos zeros? 1 zero, tá vendo? O número 10 tem apenas 1 zero. Então, você vai colorir, você vai colocar um número depois da vírgula, por isso vai ficar 0,3. Olha o 3 aqui, tem um número depois da vírgula. Aqui na letra B, 6 décimos, porque tem 6 quadradinhos coloridos, então 0,6. 8 décimos, 0,8 e 2 décimos, 0,2. Número 2, escreva como se lê cada número a seguir. Então, faz aquele esqueminha que a gente sempre faz, dá um pause no vídeo para conferir a sua resposta. Próxima página. A figura a seguir também está dividida em 10 partes iguais. Complete no quadro as informações que faltam de acordo com a figura. Então, olha só, 3 décimos é 0,3, 5 décimos é 0,5, 5 décimos, e 2 décimos, 0,2, 2 décimos. Eu já expliquei para vocês e tem aula aqui no canal também falando sobre o sistema decimal. Se você tiver com dúvida, eu te aconselho a vir aqui na lupa, tem uma lupa aí numa barra de pesquisa aqui no canal. Então, vai na barra de pesquisa do canal e pesquise lá números decimais, tá bom? Aqui no 4, em cada item, complete os números que faltam de acordo com as representações, né, para que sejam correspondentes. E o primeiro item já foi feito, então esse aqui é o modelo. E aí, olha só,
5 milímetros é a mesma coisa que 5 décimos de centímetros, que é a mesma coisa que 0,5 centímetros. Letra C, 3 milímetros, 3 sobre 10 centímetros, 0,3 centímetros. 8 milímetros, 8 décimos de centímetros, que é a mesma coisa que 0,8 centímetros. 7 décimos, 0,7. 6 milímetros, 6 décimos, 0,6. 9 milímetros, 9 décimos, 0,9. Usando o símbolo de real, expresse em centavo cada quantia indicada. Então, 3 décimos de real é 30 centavos. 4 décimos de real, 40 centavos. 9 décimos de real, 90 centavos. Aí, deixa eu explicar para vocês. R$1 precisa de 10 moedinhas de 10 centavos, tá? Então, vou repetir, para você fazer R$1, você precisa de 10 moedas de 10 centavos. Se você tirar 9 moedas dessas 10, você vai ter 90 centavos, tá? Então, é assim que você tem que pensar. Por exemplo, aqui eu tenho 10 moedinhas de 10 centavos, ou seja, eu tenho R$1, né? 10 moedinhas. Se eu tirar 2 moedas, eu vou ter 20 centavos. Se eu tirar 8 moedas, eu vou ter 80. 6 moedas, 60. 7 moedas, 70. E 5 moedas, 50. Viu como é que é fácil? Então, é isso aí. Agora, usando a representação decimal, expresse a fração indicada em cada item. Na letra A, 30 minutos correspondem a 5 décimos de 1 hora, né? Então, 50 centavos. 400 metros correspondem a 4 décimos de 1 quilômetro, 40 centavos. 80 metros correspondem a 8 décimos de 100 metros, 80 centavos. 150 gramas correspondem a 3 décimos de 500 gramas, 30 centavos. 100 gramas correspondem a 1 décimo de 1 quilograma, 10 centavos. 5 milímetros correspondem a 5 décimos de 1 centímetro, 50. Gente, por que eu tô falando 50 centavos? Desculpa, porque eu cismei que aqui é centavos ainda, tá, gente? Não é centavos, tá? Então, 0,5, nossa, tô doida, gente. É porque eu tô falando tantos centavos aqui, ó, no 5, que eu continuei falando em centavos. Então, olha só, 0,5, 0,4, 0,8, 0,3... 100 gramas corresponde a 1 décimo de 1 quilograma, 0,1, agora sim, desculpa, gente, tá? Mas agora eu falei certo, ó. 5 milímetros corresponde a 5 décimos de 1 centímetro, 0,5. 42 minutos corresponde a 7 décimos de 1 hora, 0,7. E 2 centímetros corresponde a 2 décimos de 1 centímetro, 0,2. Pronto, agora eu falei certinho, hein? Agora deu certo. Ó. Na próxima página, a gente vai para os centésimos, então agora vai ficar um pouquinho mais difícil. E aí, a gente tem esse quebra-cabeça aí com 100 peças, e quando ele é montado completamente, ele forma um inteiro, tá? Então, ele tá dividido aqui em 100 partes. Quando você monta ele todo, ele fica ele vira um quebra-cabeça, um desenho só, tá? Aqui tem uma explicaçãozinha. Aí, olha só, eu já expliquei em aulas anteriores, vou falar novamente. Quando a gente tem, por exemplo, o número 100, quantos zeros tem o número 100? Bom, o número 100, ele é formado por 2 zeros. Então, se eu for transformar isso em número decimal, se eu for transformar essa fração aqui em número decimal, eu preciso ter 2 casas depois da vírgula. Portanto, vai ser 0,01. Tá vendo? Eu tenho 2 casas aqui, ó. 1, 2. Deu para entender? Então, eu pego aqui o 0 e aí eu pego esse 1 e coloco aqui, para ficar 2 números depois da vírgula. Tudo bem? Beleza. Então, olha só, essas 3 peças encaixadas representam a quantidade já montada desse quebra-cabeça. Essas peças correspondem a 3 centésimos ou 0,03 do quebra-cabeça todo. Então, ó, aqui ó, a gente pode ler 3 centésimos, tá?
3 sobre 100 ou 0,03 são 3 centésimos. 8. As peças que representam a quantidade já montada correspondem a 81 sobre 100 ou 0,81. Letra B. Para terminar de montar o quebra-cabeça, falta encaixar 19 peças. Essa quantidade de peças pode ser representada em relação ao todo por 19 sobre 100 ou 19 centésimos. E agora nós vamos finalizar na última página, que diz o seguinte: Theo está jogando dominó e, considerando que ele tenha acertado a posição das peças, escreva os números decimais que estão faltando. Então, aqui, ó, 29 sobre 100 é a mesma coisa que 29 centésimos, né? Que a gente escreve assim. Então, lembra que eu falei? O número 100 tem dois zeros, né? Ele é composto por 2 zeros, então eu preciso ter 2 casas depois da vírgula. Então, eu vou pegar esse 29 aqui e vou colocar depois da vírgula, ó, 1, 2, tá vendo? Ó, 2 números depois da vírgula, 2 zeros, tá? 7 centésimos vai ser 0,07, 11 centésimos, 0,11. E aqui a gente vai completar a tabelinha com aquele esqueminha que vocês já sabem. Então, eu vou passar devagarzinho, daí você dá um pause no vídeo para conferir as suas respostas. Lembre-se, centésimos é com S, não escreve centésimos com Z, por favor, tá? Ó, 12 centésimos, aqui você vai colocar 0,8, ó, aqui você vai colocar 0,4 e 64 centésimos, desculpe, 0,64, beleza? E com isso, então, a gente finaliza a página 167. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Se você gostou, não esqueça de compartilhar com seus colegas e eu te vejo na próxima aula. Até lá! Tchau! Se você está precisando de reforço escolar para os seus filhos, você precisa conhecer o método Power Kids. Ele foi desenvolvido para crianças de 3 a 12 anos de idade com português e matemática. O método é exclusivo, com gabarito online para você acessar as respostas facilmente. Você vai ter o material completo de alfabetização, o reforço escolar é do 1º ao 7º ano, tem videoaulas dos principais assuntos, tem inglês para crianças de 3 a 8 anos de idade, tem mais de 2.000 atividades com exercícios gabaritados e o pagamento é único, sem mensalidade. Além disso, você tem acesso a apostilas em PDF para baixar e imprimir. Então, tá esperando o quê? Clica aqui embaixo nesse link e compre o método Power Kids por um preço bem baratinho, bem especial para você.